unindo novamente casais, trazendo novamente a paz, a harmonia nos lares. As fotos ficavam aqui num painel e Deus operava. Porque a igreja estava orando. O mesmo propósito, o mesmo pensamento. Me lembro que o Senhor havia colocado no meu coração sobre a campanha do milagre, curas e milagres, em que cada um trouxe um lenço, vocês lembram? Algo às vezes meio estranho, e me lembro que fui criticado, mas quando Deus diz para fazer, e quando nós cremos naquilo que Deus coloca ao nosso coração, o milagre acontece. Aleluia! Não era o lenço que iria curar, mas o lenço era uma simbologia daquilo que Deus podia fazer, e pode fazer, amém, e faz. E eu me lembro que grandes coisas o Senhor fez, milagres aconteceram. Me lembro de uma irmã em Stanford que iria fazer uma cirurgia na segunda, e ela veio na quarta, e Deus operou um milagre no braço dela. O braço dela voltou ao normal e ela não precisou fazer a cirurgia, porque Deus é Deus de milagre. Mas precisa de homens e mulheres de ousadia. Amém. Porque às vezes quem critica é porque não tem coragem e ousadia para fazer. É verdade. E Deus nos chamou e delegou autoridade sobre nossas vidas, para que no nome do Senhor Jesus nós venhamos fazer milagres. Aleluia. Sinais e maravilhas viessem acontecer no nome do Senhor. Me lembro da campanha Restaurando o que foi destruído. Deus falou fortemente nessa campanha. Glória a Deus. Em que nós começamos da fundação, que para reconstruir dá mais trabalho do que construir algo. Porque reconstruir requer trabalhar, requer mover os escombros, requer jogar por terra tudo aquilo que está agora se deteriorando, não serve mais. E Deus falou fortemente que vidas que, da maneira que você quer construir algo, depende da fundação, depende de como você vai estar fazendo essa fundação. E Deus veio falando. A palavra do Senhor nos diz que o inimigo, a arma dele é matar, roubar e destruir. E ele tenta roubar as palavras, as mensagens, as ministrações que são feitas. Às vezes as pessoas vêm à igreja, recebem a palavra, mas por falta de um descuido, uma falta de vigilância, eles saem e perdem a bênção. O inimigo rouba, como diz a parábola. Ele rouba a palavra. Deus falou sobre deixando a campanha descendo ao Jordão. Deus falou sobre cura interior. Deus falou em vários momentos das ministrações que a cura, a cura antecede o descer o Jordão. Naamã, ele recebe a cura quando ele obedece a palavra do profeta Eliseu. Quando ele resolve obedecer, antes dele descer as águas, uma cura interior começa a fluir dentro dele, por causa da obediência. Deus falou nessa última agora sobre deixando o cântaro, deixando o preconceito. Jesus nos mostrando que ele disse que era necessário passar por Samaria.
era necessário falar com aquela mulher samaritana, mesmo quando os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus, ele quebra o preconceito e ele diz: é necessário que eu passe por Samaria. É necessário que eu estenda a minha mão. É necessário que eu fale com esta pessoa, com esta mulher. E Deus falou conosco. Nós não podemos viver um evangelho com preconceitos. Não podemos viver um evangelho em que eu não falo com este, não falo com aquele, não visito a igreja daquele. Deus não está nisso. E nós precisamos verdadeiramente viver um evangelho puro, verdadeiro. Porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, e todo aquele que o adore em espírito. Aleluia. E nós precisamos não ser simplesmente ouvinte da palavra de Deus. Nós temos que colocar em prática em nossas vidas. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós não podemos mais perder o nosso tempo, mas remir o nosso tempo, investir o nosso tempo nas coisas do reino de Deus. Porque só nele a vitória. Verdade. Só no Senhor a paz. Só no Senhor a alegria. No Brasil as pessoas vão pular 7 ondas. Porém o povo de Deus vai andar sobre as águas. Aleluia. Nós iremos andar sobre as águas. E isso é para quem crê. Isso é para quem ele quer romper os limites, as barreiras e provar o sobrenatural de Deus. É o que Deus tem para nós. É o que Deus tem para o seu povo. Que nós não venhamos viver de experiência de outros, mas viver a nossa própria experiência com Deus. E até aqui tem o Senhor nos ajudado. Glória a Deus. Glória ao Senhor Aleluia. Jesus. E o Senhor começou a me lembrar. Porque não há vitória sem luta. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você venceu várias batalhas esse ano. Não há conquista sem peleja. Seria hipocrisia dizer. Mas sempre que há luta, que há adversidade, há vitória do povo de Deus. Porque é os momentos que Deus mais ama para honrar o seu servo, para honrar você. Verdade. Quando o inimigo ele olha e diz: não dá mais. Quando o inimigo começa a espalhar e dizer: ele morreu, acabou, e começa a espalhar e dizer que não tem mais jeito, aí o Senhor muda a história e eles começam a dizer: olha ele aí, está chegando, o ungido do Senhor, o escolhido de Deus. Ele não morreu, ele estava nocauteado, ele tinha caído, mas Deus o levantou. Então não há vitória sem luta. E eu comecei a lembrar que a nossa atitude, a nossa fidelidade, o nosso posicionamento, a nossa fé diante de Deus fez com que a sua mão estivesse estendida sempre sobre nós, sobre o ministério da graça. Glória a Deus. Em que ainda vamos fazer 3 anos. E nós olhamos e vemos o amor, vemos o cuidado de Deus para conosco. É verdade, Senhor. Nós temos visto verdadeiramente
algo tremendo que Deus tem feito, que ainda em 2013 vamos fazer 3 anos. E as lutas vieram. Não lutas financeiras. Glórias a Deus por isso. Porque Deus tem sido, Ele é dono do ouro e da prata. E é Ele que sustenta, é Ele que faz. É Ele que faz a multiplicação mediante a tua fidelidade. É Deus que está olhando para você e olhando para mim, olhando para o seu povo. A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Ele está contemplando. Mas lutas espirituais. E nós entendemos que uma vez que nós estamos em Cristo, sabemos que nós enfrentamos as lutas, e as lutas não é contra o irmão. A luta não é contra carne e nem sangue, mas é contra principados, potestades. Uma vez que eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, e eu agora eu ando em espírito. E o homem espiritual, ele tudo discerne, por ninguém é discernido. O homem espiritual, ele olha a adversidade, ele olha os problemas, mas ele olha com os olhos espirituais. Ele olha de uma forma diferente, porque pessoas, eles, como Deus ministrou aqui esses dias, ele derruba o gigante, mas ele não extermina com o gigante. E não adianta simplesmente derrubar o gigante. Temos que exterminá-lo, acabar com ele, para que ele não se levante de novo. E às vezes, pessoas, elas derrubam o gigante, ela obtém vitória, mas depois elas caem nas mesmas adversidades, na mesma armadilha, na mesma. Ele cai na mesma situação. Pessoas que estavam conosco e desanimaram, pararam na caminhada, talvez porque as coisas não foram como eles pensavam. Mas isso aconteceu no ministério de Jesus. Pessoas que não perceberam que a luta era espiritual. Mas Deus, Ele é um Deus de acréscimo. Um Deus que estava olhando. Um Deus que estava observando a nossa transparência, o nosso sacrifício. Como seu pastor, como seu amigo, Deus tem visto o nosso sacrifício. Que pastorear não é fácil. E eu não pedi. Como diz o apóstolo Paulo, sou servo do Senhor. Sou apóstolo pela graça de Deus. Sou pastor pela graça do Senhor. Mas Deus, Ele fez com que pessoas viessem ser reintegradas novamente. Pessoas que amamos. Pessoas que não entenderam a nossa visão, aquilo que nós havíamos colocado. Como também não entenderam Jesus. Mas entenda uma coisa. Deus tem nos dado uma direção. E você como membro, ovelha, e eu como seu pastor, e a sua cobertura espiritual, eu quero que você entenda que às vezes você não vai compreender a visão, mas se você estiver debaixo dessa obediência, você será grandemente abençoado. Aleluia! Em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus! Porque isso é bíblico.
Você encontra Deus chamando Abraão, você encontra Deus dizendo aos profetas para fazer cada coisa esquisita. Para fazer cada rodear as muralhas de Jericó. E quem sabe alguém diria: que é isso? Que visão é essa? Rodear? Isso vai resolver o quê? Mas quando um líder direcionado por Deus, ele diz, toda a congregação ouve e obedece. Porque Deus não vai cobrar de você. Deus vai cobrar essa situação de mim. Ele me colocou como seu pastor. E eu sei o preço e o peso que é. O preço que temos que pagar. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que passamos por muitas lutas, mas obtivemos vitórias. Glória a Deus. Bênçãos. Crescimento espiritual em vários departamentos, na vida de várias pessoas. O ano do acrescentar de Deus. Nessas campanhas, vidas foram salvas no Brasil. Pai de irmã Simone, pessoas que receberam curas lá no Brasil, familiares, e quantas outras pessoas que não são membros deste ministério, que amam estar aqui conosco na medida do possível e que receberam grandes bênçãos da parte de Deus. Glória a Deus. Grandes crescimentos, grandes coisas o Senhor fez. E o Senhor, Ele nos finaliza esse ano com acréscimos de vidas, de almas. Porque quem traz o acréscimo é o Senhor. É o Senhor que faz. E 2013, Deus, Ele quer que todos nós venhamos provar o sobrenatural que Ele tem para nós. Para isso, há um preço. Para isso, há um sacrifício. Para isso, há um mover que precisa haver da minha e da sua parte. Porque o segredo do seu crescimento, eu escrevi aqui, espiritual, não está exclusivamente em mim. Está na sua fome da palavra de Deus. Aleluia. Está no teu desejo de crescer. Porque se você for em um restaurante, mas se você não tem fome, o cozinheiro não tem culpa nenhuma. Se nós estamos aqui e pessoas não têm desejo de buscar esse Deus, um desejo ardente, ele não vai receber, ele não vai crescer, ele não vai desenvolver, ele não vai ter experiências próprias com Deus, ele só vai ouvir experiências dos outros. Ele só vai talvez sentir um arrepio, mas não vai sentir o toque do soberano. Quantos querem sentir o toque do Senhor? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Para isso precisamos estar preparados para ouvir. Você pode. Glória ao Senhor. Nós podemos. E com muita alegria no meu coração. E Deus sabe como eu estou feliz. Como estou feliz com Ele, por tudo que Ele fez, os benefícios, o amor, o carinho, por cada membro deste ministério, cada amigo, cada obreiro dessa casa, que eu tenho como filhos. Eu quero parabenizar vocês.
mais um ano. Olha você aí. Com falhas. Porque ninguém é perfeito. Porque somos aperfeiçoados em Cristo Jesus. Ninguém pode dizer que é melhor do que o outro. Porque todos nós somos vistos diante de Deus a mesma maneira. Com as nossas debilidades, mas buscando a servir a Ele com a nossa sinceridade, fidelidade. Glória a Deus. E por isso louvo ao Senhor. Oh, glória a Deus. Porque Ele nos escolheu. Te escolheu. Para sermos um no Senhor. Como o Pai e o Filho é um. Convém que nós venhamos ser um, para que o mundo veja que somos um em Cristo. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E vocês estão de parabéns. Vocês todos passaram por lutas, por adversidades, mas o Senhor te sustentou. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor te deu vitória. Quando momentos que você pensava em que não iria dar, aí estava a mão de Deus estendida. Quando você estava preocupado e não conseguia achar a saída, aí entrava o Senhor com a porta, com o escape no meio da torta. E o inimigo todas as vezes é envergonhado. E sempre será envergonhado, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o acrescentar de Deus continua na tua vida. Continua onde tem comunhão, aonde tem união, aonde tem o mesmo propósito, aonde tem o mesmo falar, o mesmo idioma, a mesma língua. A vitória, a bênção de Deus em todas as áreas. Porque Deus nos escolheu para que venhamos dar frutos. O acrescentar de Deus. Eu quero convidar aqui e quero estar recebendo eles com muita alegria no meu coração. Meu primo, meu irmão em Cristo, Fred, gostaria que viesse aqui à frente. Sua digníssima esposa, nossa irmã Dagmar. Quero oficializar isso diante de todo o ministério. Pode subir aqui, Fred, por gentileza. Minha sobrinha, Janaína. Pode vir também Martoni, seu esposo. Jaiane, Marclene. O acréscimo de Deus. Grandes coisas fez o Senhor. A Camila. Cadê a Camila? Ela está com as crianças. Camila. Essa menina linda. Olha, elegante, cada dia que passa. E Deus tem nos presenteado. Aleluia. Amém. Este ministério. Com a vida deles. Para somar conosco. E eu gostaria que a igreja se colocasse de pé para recebê-los. E aplauda ao Senhor. Essa é a sua família. A família da graça. Esses são nossos irmãos. Isso, pastora Linda, por gentileza, desculpe. Nossa família. Glória a Deus.
E eles vão poder depois dar testemunho do que Deus tem feito e continuará fazendo. E como você está, eu quero fazer uma oração. Nossa irmã Janaína vai estar louvando, não é isso? É isso? E eu quero que você estenda as suas mãos. Depois da minha oração, ela vai estar louvando ao Senhor, ou falando também algo. E Deus está tremendamente feliz. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Vamos agradecer a Deus pela vida deles. Soberano e eterno Deus, aqui está, Senhor, Fred, sua esposa, Dagmar, Senhor, tua filha, Senhor, aqui está, Senhor, Jaiane, a Jaina, Senhor, aqui está a Janaína, o Ardônio, o Arclém, a Camila. Senhor, guarda os passos, fortalece eles a cada dia. Senhor, dá a eles cada dia mais a tua graça, o seu discernimento. Nós o recebemos como membros deste ministério, como parte do corpo desta igreja, em que o Senhor é o cabeça e nós somos membros deste corpo. É com muita alegria que os recebemos, ó Pai, para que o teu nome venha a cada dia ser glorificado em nossas vidas. Te louvamos pela vida deles. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Glórias. Aplauda ao Senhor Jesus.